Oi, turminha. Bom dia. Como vocês estão? Espero que muito bem. Gente, nós então estamos estudando a forma como os seres se relacionam entre si. Nós falamos que essa relação, essa convivência entre os seres, ela pode ser harmônica, né? Ela pode ser boa para os envolvidos ou ela pode ser desarmônica, ruim para os envolvidos. Nós falamos que as relações desarmônicas, elas são a predação, a competição, o parasitismo e o amensalismo. Não foi? Vocês já fizeram atividade sobre isso? Hoje nós vamos começar o nosso estudo sobre as relações ecológicas harmônicas, também chamadas de positivas. Elas são boas, né? Nesse tipo de relação ecológica harmônica, gente, os indivíduos relacionados, eles não sofrem prejuízos, podendo haver benefícios para um ou ambos. Então, quando duas espécies se relacionam de forma harmônica, essa relação pode ser boa para as duas espécies ou pode ser boa para apenas uma, mas a outra não é prejudicada, certo? Nas relações harmônicas, ninguém sai prejudicado. Por isso que elas se chamam harmônicas, porque elas são boas, ok? Bem, a primeira relação ecológica harmônica que nós vamos estudar, ela se chama sociedade. Você já deve ter ouvido falar muito em sociedade, principalmente na matéria de geografia. Por quê? Porque nós somos seres humanos que vivemos na sociedade. O que é a sociedade? É uma relação ecológica intraespecífica, ou seja, os seres envolvidos são todos da mesma espécie, e é uma relação, gente, que envolve interdependência dos indivíduos, ou seja, os indivíduos, eles se ajudam na sociedade. São dependentes um da ajuda do outro. E existe uma divisão de trabalho. Por exemplo, na sociedade dos seres humanos, existe o lixeiro, que é o gari, né? Existe o médico, existe o professor, existe o vendedor, existe o faxineiro. Então, cada um tem o seu trabalho. Essa característica, ela define sociedade. Na sociedade, os seres envolvidos, eles dividem o trabalho. Cada um tem a sua tarefa, cada um tem tem o seu trabalho. O meu é ensinar. O de vocês é aprender e ensinar os colegas, ok? Bem, e para os animais? Os animais também vivem em sociedade, por exemplo, as formigas são animais que vivem em sociedade. Deixa eu tirar um pouquinho de luz aqui que está estourando a imagem. Aí. As formigas são animais que vivem em sociedade, ou seja, elas dividem o trabalho. Outros animais que vivem em sociedade, olha, são os cupins. Os cupins também dividem trabalho. Também acontece com as abelhas lá dentro da colmeia. Então, no formigueiro, no cupinzeiro e na colmeia, os seres, eles dividem trabalho. Observe que dentro do cupim, olha, aqui embaixo, dentro do cupim, todos são da mesma espécie. Dentro do formigueiro, todos são da mesma espécie. E dentro da colmeia, todos também são da mesma espécie. Isso caracteriza uma relação intraespecífica. Bem, como é que eles dividem trabalho? Então, preste atenção na divisão do trabalho desses animais. Turma, as abelhas, elas têm cada um a sua tarefa, cada um o seu trabalho, por exemplo. A abelha operária, o trabalho dela é ficar de flor em flor coletando o néctar e o pólen. Ela também cuida das abelhas bebês. As operárias trabalham muito. Elas cuidam da colmeia. Já a abelha rainha tem o trabalho de colocar ovos. O único trabalho da abelha rainha é colocar ovos. Tá vendo como que ela é maior do que a operária? Ó, esse abdômen aqui, ó, dela, na ponta da caneta. Esse abdômen grande é porque ela bota muitos ovos. A função dela é botar ovos, é uma função reprodutiva. E o zangão, que é o macho,
O zangão tem função de engravidar a rainha. Qual é o trabalho do zangão? Copular com a rainha, engravidar a rainha. Qual é o trabalho da rainha? Botar os ovos para produzir novas abelhas. Qual é o trabalho da operária? A operária trabalha muito. Ela cuida dos bebês abelhas. Ela vai até as flores coletar o néctar, que é o alimento, né, que é usado para fazer o mel. A operária também coleta pólen. Elas protegem a colmeia. Então, perceba que cada um tem o seu trabalho. Por isso que eles vivem numa relação ecológica chamada de sociedade. O mesmo acontece com os cupins. Observe nesse slide que interessante. Aqui, ó. Isso. Os cupins, lá no cupinzeiro, dividem um trabalho muito semelhante às abelhas. Observe aqui, ó. Eu tenho 3 cupins diferentes lá dentro do cupinzeiro. O cupim operário, que vai cuidar dos filhotes, que vai arrumar comida, né? O cupim soldado, olha como que o cupim soldado tem um aparelho bucal grande, né? Olha, ele protege o cupinzeiro. E o cupim reprodutivo, esse reprodutivo, ele vai se transformar na rainha. Olha como ela tem um abdômen grande, porque a função dela é botar ovos. E o rei, que tem a função de copular com a rainha. Então, gente, lá dentro dessas sociedades, a sociedade das abelhas, a sociedade dos cupins, a sociedade das vespas, as vespas são os marimbondos, eles dividem o trabalho. Certinho? Sabe aquelas abelhas que ficam voando do lado de fora da colmeia? Elas são as abelhas soldado. A função daquelas abelhas é vigiar a colmeia e elas geralmente são maiores. Assim como o soldado tem esse aparelho bucal grande, né? Interessante? É muito legal. Esse aqui nós não vamos ver por enquanto. Deixa eu pular. Turminha, outra relação ecológica harmônica é chamada de comensalismo. Comensalismo, gente, dá ideia de comida, não é? Ó, comensal. Sabe no Harry Potter? Alguém assistiu? Não tinha o comensal da morte, né? O comensal é aquele que come. Então, o comensalismo, ele é uma relação ecológica harmônica, interespecífica entre espécies diferentes, em que uma das espécies envolvidas, ela vai buscar alimento e a outra não sofre nenhum prejuízo, mas também não ganha nada. Então, esqueça essa frase aqui, ó. Vou até cobrir essa frase aqui, ó. Guardem o seguinte: no comensalismo, uma espécie ganha comida e a outra não ganha nada, mas também não perde nada. Quer ver um exemplo? Olha eu ali. Oi, gente. Um exemplo de comensalismo, turma, é o que acontece com o tubarão e esse peixe aqui, ó, que tá grudado no tubarão. O nome dele é rêmora. Tubarão e rêmora. Turminha, esses peixinhos, as rêmoras, elas têm uma ventosa. O que é uma ventosa? Sabe aquele negocinho de desentupir vaso? De desentupir pia que gruda nas coisas? Aquilo é uma ventosa. Esse peixinho aqui, a rêmora, ela tem uma ventosa e ela gruda na pele do tubarão. Ela gruda e não desgruda, só desgruda quando ela quer. E aí que o tubarão, ele vai nadando e vai levando a rêmora junto. E a rêmora vai conseguindo se deslocar. Mas o principal objetivo da rêmora, eita, gaguejei, é que quando o tubarão se alimenta, a rêmora, como tá aqui, ó, perto da boca dele, mais atrás, porque ela não é boba nem nada, né? A rêmora, quando o tubarão se alimenta, ela come os restos que sobram do tubarão. Isso é uma relação chamada de comensalismo. Quem é que sai ganhando comida? A rêmora, o peixe rêmora ganha comida. O que o tubarão ganha? Nada. O que o tubarão perde? Nada. Então, para o tubarão, tanto faz como tanto fez. É uma relação harmônica porque a rêmora está ganhando comida, mas o tubarão não ganha nem perde nada. Então, no comensalismo, uma espécie ganha comida. Para outra, é indiferente, né? Esse peixinho aqui, rêmora, ele não é um parasita do tubarão. Ele não está tirando recurso, ele está comendo o que sobra da alimentação do tubarão. Interessante? É interessante. Outro exemplo de comensalismo é esse bichinho aqui, ó, branco, que é a garça vaqueira.
Quando vocês viajam por aí, gente, vocês já devem ter visto em alguns pastos que sempre onde tem vaca, tem umas garcinhas brancas, né? Essa ave garça. A garça, essa que acompanha o gado, é a garça vaqueira. Por que que ela acompanha o gado? À medida em que a vaca vai andando no pasto, a vaca vai espantando os insetos que vivem na grama. E na hora em que os insetos, eles saem do lugar, porque eles se assustam com o gado, a garça consegue enxergá-los e vai e preda, se alimenta desses insetos. Então, quando a vaca se move no pasto, a vaca espanta os insetos e a garça localiza esses insetos e come. Então, perceba, quem sai ganhando algo? A garça. O que a garça ganha? Alimento. O que a vaca ganha? Nada. O que a vaca perde? Nada. Então, para a vaca, a relação ela é indiferente, tanto faz como tanto fez. A vaca não está sendo prejudicada e nem beneficiada. Para ela, a relação ecológica não vale, é indiferente. Já a garça vaqueira, ela consegue localizar melhor os insetos e se alimentar. Então, é uma relação ecológica de comensalismo, porque a garça tá conseguindo achar a comida. É legal? É, gente, é legal. A garça é bem inteligente, né? Adiante.